Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinaldo Novaes, mais uma vez, bem-vindo ao meu canal Apologética Simples. Hoje nós estamos aqui para falar sobre este tema, a letra mata? Bom, certamente você estava aí na sua casa fazendo uma leitura da palavra de Deus e chegou no texto nessa passagem de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde diz que a letra mata, e você ficou com dúvida, né? A letra mata, como assim? O que isso significa? Bom, nós vamos estar vendo aqui nesse vídeo o significado de a letra mata. Mas antes eu queria contar assim, uma pequena experiência que aconteceu comigo. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu que é membro da Congregação Cristã do Brasil, e assim nós estávamos falando sobre vários assuntos, né? E aí, até que chegou nesse ponto, falando a respeito da palavra de Deus. E eu assim comentei com ele, falei para ele a importância que é de nós estarmos a cada dia estudando a Bíblia, a importância que é de ter um estudo bíblico, né, nas nossas igrejas, uma EBD, enfim, tudo que é voltado para a palavra, né? Falei da importância, né, de estudar a Bíblia. Aí ele disse o seguinte, ele chegou para mim e disse bem assim, não, na congregação cristã mesmo não tem estudo bíblico. Lá é tudo revelado através do Espírito Santo. Gente, eu assim fiquei muito triste quando ouvi isso, né? Uma pessoa dizer que é cristã e não estudar a Bíblia, isso não existe, né? E é lamentável ouvir uma coisa dessa, mas foi o que eu ouvi. Mas é essa a realidade. Se falando assim, tratando-se da Igreja Congregação Cristã do Brasil, eles não têm estudo bíblico, não têm EBD, tá certo? E eu não estou aqui falando mal dos membros da Igreja Congregação Cristã do Brasil, mas é essa a realidade que nós temos que falar, né? Lá não tem estudo bíblico. Claro que alguns membros da Congregação Cristã do Brasil estudam por conta própria, né? Em casa ou assim, em outro local, mas na congregação, né, na igreja mesmo, não tem EBD, não tem estudo bíblico, não tem escola bíblica, né? Então, tudo lá é na base da revelação. E um dos textos que eles se baseiam para dizer que não devemos estudar a Bíblia é o texto, justamente esse texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, né? E porque assim, eles dizem que a letra mata, né? Então é no sentido assim de que nós não podemos estudar muito a Bíblia, nós não podemos estudar teologia, porque quanto mais nós estudamos, mais nós somos prejudicados, né? Mas a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, é isso mesmo que o texto está dizendo? Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? A resposta é não. Então, eu gostaria de ler o texto com vocês aqui, e uma coisa que é importante, amados irmãos, nós devemos estar sempre analisando o contexto de cada texto, né? Porque texto sem contexto é pretexto para heresia, não é verdade? Então, vamos estar assim analisando aqui, eu gostaria de ler com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, você pode acompanhar aí na tela, que diz assim, ó, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Bom, aí muitos, né, não vou dizer todos, mas muitos membros da Congregação Cristã do Brasil e até algumas pessoas também que não são da Igreja Congregação Cristã do Brasil, pega essa passagem da Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde fala que a letra mata, e assim eles se referem dizendo que não podemos estudar a Bíblia, porque quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós estudamos teologia, nós somos prejudicados, né? Mas é isso que o texto quer dizer? Não, temos que analisar o contexto. Olha só que interessante, no versículo seguinte, o versículo 7, já vai nos dar a resposta qual é o significado, né, dessa letra que mata. O próprio versículo 7 já vai nos dizer. Vamos dar uma olhada? Acompanhe comigo aí o 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Diz assim, ó. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Olha só, preste atenção. Vamos dar uma olhada de novo nesse versículo. Somente o começo, a parte A do versículo 7, diz assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra. Qual é esse ministério da morte que é gravado com letras e pedras? Bom, se nós formos analisar, Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, vai dizer que esse ministério da morte gravado com letras e pedras é nada mais, nada menos do que o decálogo, os 10 mandamentos. Ou seja, então, o que é essa letra que mata? Essa letra que mata
é o quê? É a antiga aliança, é a lei. Então aqui Paulo está falando sobre a lei. É esse o significado, né, dessa letra, essa letra que mata, está falando da lei. E por que a letra mata? Por que está falando da lei? Por quê? A lei, ela representa o caráter de Deus. E a lei, ela foi, ela é e ela sempre vai ser perfeita, porque ela representa o caráter de Deus. E ninguém hoje consegue viver pela lei. Ninguém hoje consegue guardar toda a lei. O único que guardou toda a lei, no seu sentido pleno, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme está lá em Gálatas, descrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, versículo 5, lá diz que Jesus nasceu debaixo da lei. E com um propósito, no versículo 5 seguinte, já diz por que ele nasceu debaixo da lei. Para resgatar nós que estávamos sobre o domínio da lei. Então Cristo foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. Só foi Jesus, com o propósito, para nos resgatar, nós que estávamos sob o domínio da lei. Então ninguém, absolutamente ninguém, consegue guardar toda a lei. E hoje nós não vivemos mais pela lei, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que algumas pessoas falam assim, então quer dizer que a lei ela foi totalmente cancelada? Não, a lei não foi totalmente cancelada. Mas a questão é que nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então, para que serve a lei nos dias de hoje? A lei, ela serve como um espelho para apontar os nossos pecados. A lei, ela serve para mostrar quem nós somos, para nós mostrar o pecador que nós somos. Mas ela não serve para viver por ela. E por quê? Porque Tiago capítulo 2, versículo 10 diz que se nós queremos viver pela lei, nós temos que cumprir toda a lei. E se nós deixarmos de cumprir um só mandamento, já pecamos diante de Deus, né? Nós somos culpados de todos os mandamentos. Então nós devemos, se queremos viver pela lei, temos que cumprir a lei nos seus mínimos detalhes. Outra coisa também, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, lá diz, né, que maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas descritas no livro da lei. Olha só, maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas descritas no livro da lei. E quando lá fala lei, livro da lei, não está falando só de uma parte da lei, né? Está falando de toda a lei. Porque quando você falava da lei para o judeu, ele não tinha na sua mente a lei, no caso, só os 10 mandamentos, a lei do decálogo, né? A lei cerimonial, a lei moral. Não. Para o judeu, a lei ela é como um todo. A lei ela é resumida em 613 mandamentos, né? Então, assim que é a lei. Então, Paulo está falando aqui do quê? Ele está falando da antiga aliança, ele está falando da lei. Esse é o significado da letra, né? Essa letra que mata, está falando da lei. Por quê? Porque nós não conseguíamos viver pela lei no seu sentido pleno. Então, a lei, ela mata, ela traz maldição. Por quê? Porque ninguém conseguiu cumprir, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei, conforme está lá escrito em Gálatas capítulo 4, e no versículo 5 diz que ele cumpriu a lei, nasceu debaixo da lei para resgatar nós que estávamos sob o domínio da lei. Bom, então esse é o significado da letra mata. Não que a letra mata significa que nós não podemos estudar a Bíblia demais, senão nós vamos ser prejudicados. Não tem nada a ver, não é isso que significa, tá bom? Mas a própria Bíblia, olha só, a própria Bíblia nos ensina que nós devemos estudá-la. A própria Bíblia, né? A própria palavra de Deus. Quando nós vemos lá Oséias 4:6, vai dizer o quê? Que o meu povo padece por quê? Por falta de quê? Por falta de conhecimento. Também Mateus 22, capítulo 22, versículo 29, Jesus ele diz, errais em não conhecer as Escrituras. Olha só, o próprio Senhor Jesus disse isso, né? Então nós vamos ver, eu vou ler aqui vou finalizar aqui lendo algumas passagens da Bíblia, mostrando que nós devemos sim ler, meditar e estudar a Bíblia, e estudar a palavra de Deus, ok? Confere comigo aí agora o que diz no livro de Josué. Vamos lá, Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite,
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, Josué 1:8, na parte A, nos ensina que nós devemos, não devemos nos apartar do livro da lei, nós devemos meditar no livro da lei. Então, nós devemos meditar no livro da lei. Então, aí, a própria Bíblia ensinando que nós devemos lê-la, que nós devemos meditar. Vamos lá, continuando, Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, olha só o que diz o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Olha só, devemos meditar na lei do Senhor dia e noite. Agora olha só, Salmos capítulo 119, versículo 97, diz assim: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Olha só que interessante, Continuando, João, capítulo 5, versículo 39. Agora é o próprio Senhor Jesus que vai dizer. Ele diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha só, é o próprio Senhor Jesus que está dizendo que nós devemos examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o próprio Senhor Jesus nos ensina que nós devemos examinar as Escrituras. Mas olha só, gente, eu quero ler um texto aqui que é muito claro, que mostra que nós devemos estudar a Bíblia, 2 Timóteo, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Gente, presta atenção, olha só, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para o quê? Para ensinar. Ensinar. Então, como é que eu vou ensinar através da Bíblia se eu não estudo ela? Não tem lógica, Para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, como nós podemos ver aqui, tem muitos outros textos que eu poderia apresentar aqui, mas gostaria de apresentar só esses textos aqui para você ver que nós devemos estudar a Bíblia. Gente, como é que nós queremos conhecer a Deus? Como é que nós queremos conhecer a sua palavra? Como é que nós queremos saber o que Deus tem para nós se nós não queremos estudar a Bíblia, se nós não queremos meditar? Então, que nós possamos ter cuidado com essas interpretações da Bíblia, porque se nós não analisarmos o contexto na forma correta, nós podemos criar uma heresia. E deixar de estudar a Bíblia é uma coisa muito perigosa, tá certo? Então, assim, espero que esse vídeo possa ter te ajudado a você compreender sobre este assunto. A letra mata está se referindo o quê? Está se referindo à lei, à antiga aliança, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.